Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero, neste momento, trazer uma palavra para ti sobre família. O tema hoje que vamos falar sobre família. Quero deixar uma edificação, uma palavra que vai edificar a tua vida, uma reflexão que vai te ajudar a enfrentar as barreiras dentro da tua casa, no meio da tua família, da tua parentela. Nós sabemos que a família somos você e o cônjuge, você e seus filhos. Deus fala na Bíblia, em sua palavra, que quando o homem e a mulher se juntam, ela torna uma só carne. E aí ela constrói famílias, constrói bens, constrói uma vida, tem filhos, e aí passa a ser uma família. Eu quero falar um pouco sobre essa palavra aqui. Se encontra em Marcos, capítulo 3, verso 25. O tema, família. Esteja aí, escute. Tenho certeza que esta palavra ela vai falar o teu coração. Ela vai te ajudar. Eu tenho certeza. Ela vai te dar uma luz. Essa palavra ela vai te dar uma luz. E vai responder tua pergunta de várias situações que estão no meio do teu casamento, da tua vida circular, sentimental, com o teu cônjuge, com tua cônjuge. Vai responder as perguntas. Porque a Bíblia ela tem várias respostas para várias perguntas, A palavra ela diz mesmo assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Ou seja, ela não consegue suportar as barreiras. Ela não consegue suportar as batalhas. Se ela não tiver firmada, se ela não tiver firmada, confiante e tiver no propósito de Deus e na caminhada, ela não vai suportar uma tempestade, um vento, um vendaval. Ela não tem que estar dividida. Ela não tem que estar, aleluia, uma casa cheia de dúvida, uma casa a qual uma família dividida, tem que ser unida. Introdução: existem muitas coisas que separam os familiares no dia atual, quando os membros de uma mesma casa estão cada um para o lado com seu celular. Parece que a família está dividida, mas propósito de Deus para a família é a união do marido e mulher, dos filhos e dos parentes. Glória a Jesus. Jesus afirmou: a divisão atrapalha o lar. Por isso precisamos edificar e o que está dividido as famílias e lutar pela união do lar, que atrai as bênçãos de Deus. Quero parar um pouco por aqui. Tem famílias, tem casais, que aparecem situações na vida deles, na vida dos casais, que ele nunca chega a lutar, não chega
batalhar, não chega tentar, mas desiste fácil. Não chega a tentar lutar, né? Hoje muitos casamentos estão destruídos, as famílias estão destruídas, porque o foco do diabo é esse, né? Separar, colocar divisões, né? Colocar desconfiança, né? Tirar a confiança um do outro. E quando tira a confiança um do outro, aí o negócio fica estreito. Mas a Bíblia relata que o propósito de Deus é ver a união da família, ver a união do casal, ver a união entre os membros da família. Glória a Deus. E diz aqui, a destruição de muitas famílias começa com uma pequena divisão. Por causa de uma diferença, termina com uma separação e terrível consequência. Glória a Deus. Só basta ter uma divisão, né? Tem muitos, não vou dizer o nome, não vou citar o nome, nem vou falar, né? Mas tem muitos casamentos por aí que geralmente estão vivendo de aparência, né? Só para não atingir a família, os filhos. E às vezes acaba ele mesmo se destruindo, mas não sabe lutar, não sabe tentar agir com sabedoria, né? Em vez disso, fica dando mais força ao inimigo destruir a relação, destruir o casamento. E o propósito de Deus é unir, não é separar. Aí tem muitos que dizem mesmo assim, separei de fulano porque não estava dando certo, separei do homem porque não estava dando certo, arrumei um casamento, é de Deus. Não. Deus, ele não destrói uma coisa para construir outra. Ele não destrói uma relação, uma família para construir outra família. Isso não existe. Isso não existe. Aí tem gente que diz, não, Deus tirou eu daquela relação, destruiu. Deus tirou eu daquela relação, só que uma relação foi feita durante tempos. Já tem filho, já tem casa, já tem tudo, aí separa aí, vai, consegue outra pessoa. Não, é de Deus. Não, é o seu desejo e o seu gostar. É o que faz você pensar isso aí. É de Deus. E você não sabe nem o que é a vontade de Deus. Você não conhece nem o que é a vontade de Deus. Porque se você conhecesse a vontade de Deus, não erraria tanto. Né? Não erraria tanto. E a Bíblia relata que começa a destruição por uma pequena coisa. A divisão. A divisão. Já não se trata bem, já ignora um outro, né? Às vezes sai, não dá mais satisfação. A atenção não é a mesma, a atenção não é o mesmo, né? O que faz não se conversa mais. Separado em tudo. Em tudo, né? Trata com aborrecimento, às vezes ignora, né? Se recusa. Então, o diabo ele age nesse propósito aí, manter divisões. Porque se dividir um casal, viver uma vida dividida em divisões, ele com certeza vai separar, vai destruir. Deus não quer isso. Deus não destrói uma família para construir outra.
Deus não destrói uma relação para construir outra relação, outra família. Não existe. Não é bíblico. Entendeu? A Bíblia relata aqui. A família de Abraão, Isaac e Jacó é considerada a maior família da história bíblica. Sua geração foi abençoada por Deus, que toda a família da terra. Mas era também uma família que passou por divisões. Isso nos mostra que uma família abençoada passa por problemas e que Deus tem propósito para a família, apesar de nossos erros. Ou seja, apesar de nossos erros, Deus tem um propósito na nossa família. Todos têm problema no meio do casamento. Todos têm problema no meio da sua relação. Mas tem uns que usam esse problema para fazer coisas que não convém. Trair, trocar, né? De mulher, trocar de casamento, casar com outro pensando que o casamento dele está ruim, mas não age com sabedoria, acaba destruindo a família, acaba destruindo o casamento, acaba destruindo uma história, né? E Deus não é de acordo com isso. Não, mas pode falar para mim, você pode comentar e dizer, mas quer dizer que eu me separei? Porque tem muita gente que vai visualizar, está visualizando essa live e vai perguntar, mas esse irmão está falando que eu me separei daquele casamento que foi só ruína, só destruição, porque você escolheu. E agora estou morando com outra pessoa e está sendo mil maravilhas, estou sendo abençoada. E não é de Deus? Veja só. O que Deus dá, o que Deus entrega nas suas mãos, depende de você cuidar e zelar. Não estou dizendo aqui que você, não. É sentimentos que geram uma reação, emoção. E nessa emoção, você acaba fazendo coisas que não é do gosto de Deus, né? Não é do gosto de Deus. E Deus não é de acordo. Então a Bíblia relata que toda família tem problemas. Toda família tem situações difíceis. Mas se a gente for usar essas situações difíceis para separar, aparecer uma situação na nossa vida e a gente cai para um lado, outro cai para outro, isso não vai resolver sua vida. Isso vai complicar a sua vida. E diz aqui: primeiro, Gênesis capítulo 12, versos 11 e 13. Quando se aproximou do Egito, quase entrou e disse a Sara, sua mulher era bem, e sei que as mulheres de formosa aparência, os egípcios, quando te veres, não vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com a vida. Ou seja, sabe o que essa palavra me traz? Mentira. A gente não pode construir um casamento com mentira. A gente não pode construir uma vida a dois com mentira. A gente não pode construir uma relação a dois com mentira. E Abraão, ele mentiu. Ele mentiu para o rei do Egito, falando que aquilo era só parente dele. E ao contrário, era mulher dele, né? Com medo de morrer. Às vezes a gente tem medo de falar a verdade, porque alguém vai nos deixar,
alguém vai nos abandonar, mas é melhor a verdade do que a mentira, porque a verdade ela prevalece, mas a mentira ela sempre vem à tona, né? A mentira ela tem perna curta, então a gente não pode construir uma família na base de mentira, na base de engano, na base de divisões. É uma base que logo, logo ela vai demolir, ela vai cair, ela vai se destruir. E o que acontece? Né? A verdade está sobre a nossa aparência. Só que a gente não quer ver, a gente decide pelo lado mais fácil. Mentir, enganar, né? Agir de forma incorreta, né? Aí disse aqui: logo após de ter recebido as bênçãos de Deus para a sua casa, família, Abraão foi na direção do Egito e ela ficou com medo. E Faraó se interessa por sua mulher, sabe? Que era muito bonita. Por isso combinou com ela que dissesse a si apenas sua irmã. Quando o Faraó viu a beleza de Sara, mandou que fosse levada para o seu palácio. Ou seja, mentiu dizendo que era sua irmã. Tem muita gente mentindo aí, tendo um casamento e conversando com outra mulher dizendo é a minha irmã. Tira a aliança, né? E mente, engana, né? E às vezes você que está aí, essa palavra pode ser até para você, pode ser que você esteja precisando resolver um problema. Você vai visualizar, você que está aí, se visualizou, vai voltar a visualizar de novo. Não minta para o seu cônjuge, não minta para a sua cônjuge, não minta, ou seja, palavra mais certa no português, não minta para a sua esposa, não minta para o seu esposo, porque quando a gente constrói uma família na base de mentira, a gente destrói lá na frente, né? A gente destrói, e aí depois a gente vai se culpar, né? Depois a gente vai se culpar, porque a pessoa deixou a gente. Aí o problema agora eu vou beber, eu vou esquecer. Não vai esquecer, aquele vazio vai ficar, a culpa vai ficar, porque você enganou, mentiu, agiu de forma errada. E para aquelas pessoas que mentiram para você, a mulher, ou seja, o homem, mentiu para você, você foi enganada. Quem vai perder não é você que foi enganado, não é você que foi, ele mentiu, ela mentiu para você e você separou, enganou você. Você não vai perder nada, você vai ganhar. Porque aquelas pessoas que mentem, que enganam, não são abençoados, né? Não são abençoados. Abraão aqui recebeu as bênçãos do Senhor, mas ele preferiu agir de forma errada e não obedecer a Deus. E terminou o quê? Ele agindo com a mentira. Então a gente não pode construir, não pode, Deus vai abençoar a gente e a gente vai levando uma mentira. Deus abençoa a nossa família e a gente fica no meio das bênçãos do Senhor, a gente fica mentindo, né? Tu não pode, né? Abraão foi beneficiado por causa de sua irmã, mas Deus estava vendo tudo e Faraó descobriu a mentira. Temendo ao Senhor pela vida da família de Abraão, isso foi uma forma de dividir o casal. Ou seja, veja só, Abraão estava mentindo, Abraão foi beneficiado, já tinha sido abençoado por Deus. Veja só, já tinha sido abençoado por Deus, mas ele não descansou, ele queria mais. Tem gente que quer mais, não se contenta com o que tem, né? Não se contenta com o que tem. Está sendo beneficiado, quer ser beneficiado mais, né?
E a Bíblia relata que Abraão, ele foi tanto beneficiado no começo por Deus, abençoado, Deus abençoou sua casa, e depois foi para o Egito. Descendo no Egito, mentiu para Faraó, dizendo que era sua irmã. E por causa que era sua irmã, Faraó beneficiou Abraão. E ele foi beneficiado por causa da mentira que ele levantou, dizendo que Sara é sua irmã. Por causa da sua mulher ele foi beneficiado. Diz aqui por causa da sua irmã, né? Ou seja, a Bíblia está citando uma mentira que ele levantou, que não era para ele ter levantado. Mas a Bíblia relata também aqui, que eu já li, que Deus estava vendo tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Está pensando que Deus não está vendo? Está pensando que Deus não está vendo a tua ação? Deus não está vendo, aleluia, o que estão fazendo contigo? Deus não está vendo, aleluia, outra coisa. Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus não é cego. Deus, ele está vendo, está bem observando. Mas sempre como a mentira tem perna curta, vai sempre haver revelações e revelada as mentiras, né? Porque não adianta a gente esconder e passar a mão por cima. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, porque ele vai ser revelado. As coisas vão ser reveladas, vão ser mostradas. Então não adianta mentir. Eu minto para minha esposa, mais tarde ela descobre. Você mente para seu esposo, mais tarde ele descobre. Então, se você construir uma família na base, se você quer construir uma família alicerçada, não fique juntando essas coisas, divisões. Não fique agindo com divisões. Não fique mentindo, né? Fale a verdade. E haja. E tenha decisão, pulso firme. Porque eu tenho certeza, se você fizer como a palavra diz, e não minta, eu tenho certeza que você será abençoado. E será abençoado. Glória a Jesus. Esta é a palavra que eu tinha para te entregar. Eu tenho certeza, Deus vai abençoar a tua vida. Não minta. Não traga divisões por meio da sua família. Não traga divisões por meio da sua esposa, do seu esposo. Porque o diabo, ele age dessa forma, com divisões. Então nunca diga, nunca abra a sua boca: eu separei de uma pessoa e estou morando com outra pessoa, foi Deus que me deu. Porque não foi. Pode me criticar, pode postar aí, pode perguntar: irmão, mas onde tem na palavra de Deus? Eu lhe mostro. Não peço ninguém que assista essa minha live, não peço que ninguém veja, não. Você está sentindo de Deus? Veja. Você sentiu de Deus a palavra? Amém, glória a Deus. Você está precisando dessa palavra? Glória a Deus. Mas o que eu tenho para falar para você é que em breve a Bíblia vai relatar que todas as nossas obras vai ser revelada. Tudo que a gente fez vai ser mostrado. E não adianta fugir do que é a verdade. Então o que eu tenho para te dizer: quer obedecer? Quer ser abençoado? Obedeça. Quer ter uma família estruturada, um casamento estruturado? Não minta. Lute. Batalhe. Porque você vai vencer. Você não pode tornar a outra pessoa melhor do seu gosto. Mas você pode lutar com sabedoria. E pedindo a Deus sabedoria, para que seu casamento nunca venha a se destruir.
Amém? Porque o teu casamento, tua família, teus filhos, foi Deus que te deu. E isso Satanás não pode destruir. Porque ele pode colocar até divisões. Mas aquele fruto que você plantou vai existir sobre a terra. E vai ter história. E não pode ser destruído. Mas sim, Deus pode recolher. Mas não pode ser destruído. Destruir uma palavra que vai muito além. Destruir uma palavra que não existe mais, não vai existir mais. Isso é mentira. Que Deus não destrói. Deus sim, Ele constrói. Satanás não adianta tentar destruir a tua família. Satanás não adianta tentar colocar embaraço, empecilho, outro. Porque ele não vai conseguir. Porque o meu Deus, Ele é o Deus que desfaz todo laço e todo embaraço. Não se preocupa, porque o que Deus te deu é teu. E ninguém toma. Glória a Jesus. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Até a próxima live. Com mais uma palavra de vida.